Coloca de pé. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 19. Diz assim: e os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a situação desta cidade, como o meu senhor vê. Porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me um prato novo e ponte nele sal. E lhe trouxeram. Então foi ele à fonte das águas, jogou sal nela e disse: assim diz o Senhor: sararei a essas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Pode se sentar. Quero pedir a tua atenção para aquilo que Deus quer ministrar aos nossos corações nesta noite. Esse texto bíblico, ele possui profundas e tremendas lições. Mas, antes de adentrarmos totalmente nele, eu quero aqui pontuar algumas coisas que estão dentro do contexto que envolve esse episódio. Estamos falando aqui da cidade de Jericó, considerada uma das cidades mais antigas do mundo. A arqueologia tem estudado e tem descoberto que ela é considerada uma das cidades mais antigas do mundo. E aqui nessa situação, essa cidade está recorrendo a Eliseu. Mas o que ocorreu? O que proporcionou para essa cidade chegar até esse estado? Jericó, cidade das palmeiras. Jericó, chamada cidade perfumada. Outros designam Jericó como a cidade da lua, devido ao culto que será prestado ali à lua. Todas as crianças são ensinadas a história de Josué quando chega em Jericó. Eu queria apenas voltar até ali, aquele momento, para entendermos aqui o que está se ocorrendo nesse episódio. Josué, sucessor de Moisés, recebeu a responsabilidade de introduzir a nação de Israel dentro de Canaã. Que grande missão esse homem tem! E ele passa o Rio Jordão no período da cheia. Deus faz um milagre tremendo. Ele abre o Rio Jordão e o povo de Israel passa pelo Rio Jordão. E quando eles chegam na cidade de Jericó, Deus dá uma estratégia. Eu queria que você prestasse atenção nisso para você entender depois no final da mensagem. Deus dá uma estratégia para Josué, para conquistar aquela cidade. A estratégia que Deus deu a ele: fugia e foge a qualquer racionalidade militar. Era uma cidade extremamente fortificada, com altas muralhas, muralhas largas. Era uma cidade quase que impenetrada, fortificada. Mas Deus disse para Josué: olha, Josué, você vai rodear a cidade durante 7 dias. E no último dia você vai rodear ela 7 vezes. Parece ser ilógico, mas agora vem uma questão que eu preciso ressaltar para você. O porquê que Deus estaria destruindo aquelas muralhas? O porquê que Deus ordenou que tudo que estivesse ali fosse destruído? Ei! Tudo tem um limite na vida.
Aquela cidade era uma cidade idólatra, profana, que pecou, que errou, e foi praticando seus erros, considerando e achando que eles poderiam fazer tudo da maneira dele, do jeito deles, até que chegou um momento que Deus disse: chega, basta. Eis que a malícia daquele povo subiu, se acumulou o pecado deles, e agora Deus resolve punir toda a terra de Canaã, e é por isso que Deus vai dar aquela terra para o seu povo, porque encheu-se a maldade. E quando Josué ele envia os espias para aquela cidade, ali eles encontram uma mulher por nome de Raabe. E aquela mulher, ela diz para aqueles espias assim: olha, nós sabemos que o Deus de vocês é poderoso, e que Deus já entregou essa cidade na mão de vocês, e eu quero fazer um acordo com vocês. Poupa a mim e a minha família. Sabe o que aqueles espias propôs a ela? Disse: tá bom, você não nos entrega para o rei, nós vamos embora, e você vai pendurar na tua janela um fio de escarlate. Quando nós regressarmos para conquistar a cidade, quem estiver dentro da casa vai ser salvo. Sabe o que Raabe fez? Creu na palavra daqueles dois espias. E ela chamou pai, mãe, vizinhos, amigos, encheu a casa. No último dia, quando a nação de Israel rodeou aquela cidade e gritou, as buzinas foram tocadas, Deus implodiu aqueles muros. E o que eu considero lindo, tremendo, porque ali não tem a mão humana, é Deus que está fazendo nos altos céus. E o único pedaço do muro que permaneceu em pé foi o quê? A casa de Raabe. Escuta, igreja. Convivemos no meio de pecadores, mas você não precisa ser contaminado pelo pecado. Aleluia. Convivemos no meio da maldade, da prostituição, da impureza, do adultério. Convivemos no meio da malícia, mentira, um engano. Mas quem disse que você tem que ser contaminado? Deus, ele nos vê, Deus, ele nos olha, Deus, ele nos sonda, ele nos conhece. E se você fazer a diferença, saiba de uma coisa: Deus sabe livrar o justo no momento do juízo, no momento da condenação. Aleluia. Raabe não apenas foi salva da morte, ela veio posteriormente a entrar na genealogia de Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Sabe por quê, irmãos? Quem tem compromisso com Deus, Deus também tem compromisso com eles. Deus é fiel, Deus é tremendo, a bondade dele nos seguirá todos os dias da nossa vida. Aleluia. Essa mulher é poupada. Entenda, no meio do caos e da morte, no meio da destruição plena, total e absoluta, Raabe, de cabeça erguida, salva, liberta, transformada, tornou-se povo de Deus. É isso que Deus faz comigo e com você. Pastor, mas e essa mulher, o que era? Sabe como é que a Bíblia classifica ela? Ela era uma prostituta da cidade, uma meretriz. O que eu aprendo com isso? Há uma graça de Deus que nos alcança, há um perdão de Deus que nos cobre, que não importa o teu passado, se você se converter inteiramente ao Senhor e entregar o teu coração para Deus, Ele te lava, te purifica, te dá um banho de graça e de glória, e você se torna uma nova criatura para desfrutar do melhor de Deus. Maravilha, Jesus. Josué lançou uma maldição sobre aquela cidade. Deus é eterno. Diz a Bíblia, em Josué capítulo 6, versículo 26, que ele determinou que quem fosse construir aquela cidade haveria de fundar ela com a morte do seu primogênito, e quando terminasse a cidade, o seu filho mais novo seria morto. Aquela cidade ficou debaixo de uma maldição. E no tempo do rei Acabe,
Diz a Bíblia que um homem chamado Riel, 1 Reis, capítulo 16, versículo 34, diz que este homem, ele resolveu edificar Jericó. Se considerarmos que Jericó foi conquistada logo após a morte de Moisés, por volta do ano 1410, Acabe passou a reinar por volta do ano 800 e alguma coisa. Então, quase 600 anos se passaram. E esse homem real, ele edificou Jericó. E diz a Bíblia que o seu filho mais velho, o primogênito, morreu quando ele fundou ela. E segundo, que era o seu filho menor, também morreu quando ele colocou as portas, conforme a palavra do Senhor que falava pelo ministério de Josué. Ei, passa o tempo, passarás os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. 6 séculos quase tinham passado. Deus não esquece o que Ele promete, Deus não esquece o que Ele diz, Deus não esquece o que Ele fala. Você pode até esquecer, mas Deus não esquece a sua palavra. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E antes de avançarmos um pouquinho mais, eu quero pedir a você para fazer uma introspecção aí dentro. O que você disse para Deus na sua adolescência? O que você prometeu a Deus algumas vezes que você veio diante do altar? O que você prometeu a Deus quando você saiu lá do Brasil? Ei, Deus não tem amnésia. Deus sabe exatamente quantas das vezes que você disse para Ele: Senhor, eu vou te servir, eu vou mudar de vida. Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer, eu vou. Ei, Deus hoje quer trazer à tua memória essas coisas. Ele não esqueceu do que você disse para Ele. Também Ele te diz que Ele também não esqueceu o que Ele disse para você. Ele é poderoso para cumprir as promessas dEle. Mas Ele está procurando um povo que honra Ele, que seja fiel a Ele. Seja fiel a Deus e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele faz, Ele realiza. O grande problema é que nós tentamos dar os nossos jeitinhos, tentamos costurar o que prometemos para Deus, tentamos tirar algumas cláusulas, queremos modificar o nosso contrato com Deus, mas Ele permanece fiel a tudo aquilo que nos prometeu. Esse homem desafiou Deus, e eu tenho visto, e falo isso com muito temor e tremor. Muitas pessoas que caminharam com a igreja, já andaram na igreja, já viveram na igreja, e hoje desafiam Deus. Acha que Deus não vai cumprir o que Ele falou. Mas a Bíblia é bem explícita em dizer: a porta é estreita, o caminho é estreito, e quando chegar aquele grande dia, amados, Deus vai cumprir o que Ele disse. A palavra de Deus diz que aqueles em que pela qual não se renderam ao senhorio de Cristo Jesus, Ele vai dizer: aparta de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo, seus olhos. E Léo pagou para ver, e eu te peço em nome de Jesus, não pague para ver o juízo, não espere o juízo chegar. Em nome de Jesus, converta o teu coração, entrega a tua vida ao Senhor, corrija o que for preciso. Porque Deus, Ele cumpre o que Ele diz, Ele cumpre o que Ele fala. 6 séculos depois, quase, lá estava o homem, sepultando o seu filho mais velho, sepultando o seu filho mais novo. Ok? Já nos situamos. E agora vamos para aquilo que esse texto da palavra diz, voltando para 2 Reis, capítulo 2. Existem algumas coisas aqui nesse texto que chamam muito a minha atenção, porque retrata muito do nosso tempo, do nosso momento. E Deus ministrou muito forte ao meu coração acerca desse momento do profeta Eliseu. A Bíblia diz que a cidade de Jericó vai até Eliseu e fala sobre ela. Os moradores. Quem é Eliseu, pastor?
Quem é esse homem? Eliseu era alguém que trabalhava com suas juntas de boi, alguém que trabalhava na casa do seu pai, que honrava seu pai e sua mãe. Por isso eu digo, jovem, criança, quer ter a bênção de Deus, esse princípio é inviolável e imutável. Honra teu pai e a tua mãe, honra teu pai e tua mãe. Os homens mudam, as leis mudam, os princípios mudam, mas Deus não muda na sua palavra. Honrar pai e mãe isso é para toda a vida. E Eliseu é esse homem que honra. Estou como assim, pastor? Ele era um homem adulto, não era da escola dos profetas. Quando Elias encontra com Deus lá na caverna, Deus diz: vai lá, unge Eliseu em outro lugar. E ele vem, Eliseu está trabalhando, ele joga a capa sobre Eliseu. Eliseu entendeu o chamado. Sabe o que ele faz? Ele corre e diz: profeta, deixa eu despedir do meu pai e da minha mãe, deixa eu honrar meu pai e minha mãe. Deixa eu dizer para eles, esse é princípio de obediência. É adulto, mas eu quero honrar meu pai e minha mãe. Ele sacrifica os bois, pega a lenha do arado, faz um churrasco para a vizinhança inteira. Ele está dizendo: estou quebrando minhas pontes, vou viver para Deus. Deus me chamou, vou viver para Ele e vou viver tudo que Deus tem para mim. O que Eliseu vai fazer? A Bíblia diz que Eliseu era um homem que deitava água nas mãos de Elias. A nossa geração precisa aprender o que é servir a Deus. Sabe por quê, irmãos? Estamos em meio a uma geração muito mimimi, que para servir a Deus tem que ter holofote, que para servir a Deus tem que ter aplauso, que para servir a Deus tem que ter alguém dizendo: ó, se você é o máximo, você é o... Ei! Servir a Deus tem que ser porque você ama Ele. Servir a Deus tem que ser porque Ele é Senhor da tua vida. A glória tem que ser dEle, o louvor tem que ser dEle. Escuta, não podemos determinar quanto tempo, mas Eliseu viveu na sombra de Elias. A sombra. E quando alguém descreve sobre ele, diz: era aquele que deitava água na mão de Elias. Sabe por quê? Porque tudo tem um tempo, tudo tem um propósito. Você não pode atropelar o tempo de Deus. Você não pode querer passar na frente daquilo que Deus tem para a tua vida. Tem muita gente que acaba se complicando na caminhada da fé, porque quer que as coisas se aconteçam dentro de um estalo, quer que Deus faça do jeito dela, da maneira dela, e aí complica tudo aqui dentro, e não consegue servir, não consegue ser uma bênção. Eliseu foi o servo fiel de Elias. Serviu até o fim, e por isso foi um homem honrado. Podemos dizer que Eliseu foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Mas por quê? Porque o começo dele foi de obediência, submissão e respeito. A nossa geração precisa aprender o que é respeito à autoridade. A nossa geração precisa aprender o que é submissão. E Eliseu teve o princípio de respeito ao líder que Deus colocou sobre ele, Elias. Quando a Bíblia diz que Deus revelou que iria levar Elias, estavam eles em Gilgal, aí diz: Elias fala para Eliseu, capítulo 2, versículo 1. Quando o Senhor estava para elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou para Betel. Eliseu: fica aqui. Deus está me mandando para Betel. Qual a resposta dele? Diz a Bíblia aqui, verso 2: porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Não, profeta, eu não vou te deixar. Vou contigo até o fim. Vou contigo até o último momento. Se tem que caminhar de Gilgal até Betel, não importa se vou a pé, se vou de jumento, mas eu vou. A Bíblia
diz que quando ele chega em Betel, verso 4, Eliseu novamente é persuadido por Elias. Verso 4. Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. É mais uma trajetória. Mas ele diz: vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. E assim foram para Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam na Jericó já começaram a dizer: olha, você sabe que é hoje, né? Hoje Deus vai tomar Elias. Mas esse aqui não é a parte principal. Eu quero falar desse elo que Eliseu fez. Diz a Bíblia no verso 6. E Elias disse: fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. De Gilgal para Betel, de Betel para Jericó. Agora de Jericó para o Jordão. Eliseu está colado. As perninhas estão cansadas. Mas ele está junto. Quer a tua bênção? Caminha com Deus. Para de reclamar. Deus tem coisas que Ele faz que Ele não vai te explicar. Imagina agora Eliseu dizendo assim: Elias, para, hoje é o teu último dia, tem que andar tanto. Tem que andar para cá, para lá, ei! E quantos que perdem a bênção porque são murmuradores, reclamadores? Sirva a Deus com alegria. Salmo capítulo 6, versículo 2: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com um cântico. Que haja um cântico nos seus lábios, que haja alegria no teu coração de servir ao Senhor. Não seja um murmurador, um reclamador. E eu vejo que Eliseu colado. E foi dada a ele a oportunidade para ficar. Mas fica como? Perder a bênção. Perder a oportunidade de ver algo que só ele poderia. E diz a Bíblia aqui, mediante, escuta, a persistência, a insistência de Eliseu. Eliseu foi tomado então por uma experiência marcante daquele dia. Diz a Bíblia que eles chegam ali no Jordão. Verso 7: e foram 50 homens, os filhos do profeta, e pararam em frente dele de longe. E assim ambos pararam junto ao Jordão. 50 homens, 50 espectadores estavam ali. Elias e Eliseu, eles vão para a margem do Jordão. E diz a Bíblia que Elias, né? Versículo 8: então Elias tomou sua capa, dobrou, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e ambos passaram no seco. Você consegue entender o que está acontecendo? Os 50 homens que estão lá devem ficar assim, ó, queixo caído. Mas por que Eliseu está ali? Porque ele insistiu, ele persistiu. Se você quer viver o milagre de Deus, você tem que caminhar com aqueles que estão caminhando com Deus. Infelizmente muitos ficam para trás, muitos ficam em Jericó, outros ficam em Betel, outros ficam em Gilgal. Ficam no meio da caminhada. E é por isso que não vive o milagre. É por isso que não cresce. É por isso que não avança. Mas Eliseu é aquele que é persistente. Ele quer crescer. Ele quer viver o milagre de Deus. E ele passa em um caminho que Deus abriu lá no meio do Jordão. Escuta. É o mesmo que eu estou a vos dizer. Se considerarmos Eliseu por volta dos anos 800, eles estão vivendo o milagre que Deus fez quase 6 séculos antes. E ele está ali passando lá no meio, relembrando o momento triunfal que Deus deu Canaã para o povo de Deus. Ei, tem coisas lindas que Deus tem para o seu povo. Somos nós que perdemos e jogamos fora as oportunidades, irmãos. E Eliseu é o homem que agarra, é o homem que segura, é o homem que não abre mão. E ele vai para viver. E a Bíblia diz que Elias então percebe que o garoto está ligado a ele. Verso 9, ele diz: sucedeu que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede que me queres que te faça antes que eu seja tomado de ti. Tá bom, Eliseu, eu entendi, você não vai me largar do meu pé. E eu estou indo embora. O que você quer? O que você quer? Sabe o que ele pede? Eu quero
a porção dobrada do Espírito que habita em você. A visão dele é espiritual. A visão dele é: eu quero servir ao ministério. Escuta, Elias, eu quero viver o dobro do que você viveu. Eu quero, não é prepotência, não é arrogância, eu só quero servir ao Senhor melhor. Se você colocar no teu coração esse princípio, Deus derrama mais do que na geração passada. Lembre-se, você está pedindo para ter mais trabalho. Não é para ter holofote, é para ter mais trabalho. Unção maior significa maior trabalho. E Eliseu não estava preocupado se ele teria que viver mais. Lembrando, o ministério de Eliseu é muito mais extenso. Ele é muito maior de tempo proporcional de Elias. Mas ele diz: eu estou disposto, quero servir ao Senhor. Para isso, eu estou aqui para viver. Aceitei o chamado e vou viver o chamado. E você conhece a história. Elias é arrebatado. A capa de Elias cai. Lá está agora Eliseu, do outro lado do Jordão, sozinho, coração batendo. Cadê Elias? Foi embora. Carruagem de fogo passou entre os dois. Um redemoinho o levou, e a velhice nunca mais foi visto. Ei, deixa eu dizer o que Deus quer despertar para você. Quando você entrega a tua vida para Deus, vai chegar um momento que é você e Ele. Durante todo esse período, até aquele dia, ele estava na sombra de Elias. Mas a partir daquele momento, agora é ele e Deus. E Eliseu então rasgou suas vestes, pega a capa de Elias, chega lá no Jordão, dobra ela. Coloca o verso 14. Diz a Bíblia: olha, tomou a capa de Elias, feriu as águas e ele bradou: onde está, Senhor Deus de Elias? E quando ele feriu as águas, elas se dividiram de um lado para o outro, sozinho, porque não tem mais Elias, e ele passa ali sozinho. Imagina o seu coração batendo mais forte, dizendo: eu recebi a porção que eu pedi. Deus confirmou o meu ministério. E ele anda, cada passo que ele dá, cada passo que ele caminha para chegar do outro lado, é a certeza e a convicção: Deus selou o meu ministério, e a partir de hoje eu vou viver o novo de Deus. Deus quer derramar unção, poder e graça na tua vida. Deus quer abrir caminhos de bênção sobre você, mas é preciso que você creia. E é isso que ele faz. Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando ele chega, aqueles 50 homens olham para ele e diz: o Espírito do Senhor que estava sobre Elias está sobre Eliseu. Mas aí eles cometem um erro e dizem assim: deixe nós irmos procurar Elias. Eliseu diz: não, não precisa. Acabou. Elias foi embora. E eles insistem e vão 3 dias caçando, procurando. E depois regressam para ele e diz: de fato, não encontramos. Deus estava aqui agora confirmando o ministério de Eliseu. Há um processo de Deus. Há um processo do Senhor. E o grande problema dos crentes é esse: é esperar esse processo. É a partir daqui que começa então um desenrolar de poder, de graça, de unção sobre a vida de Eliseu. E a Bíblia diz que é a partir desse momento que o texto que nós temos: os moradores de Jericó, verso 18 diz: olha, quando voltaram para ele, pois ficaram em Jericó, disse-lhes: eu não vos disse que não fossem. Então os homens da cidade disseram a Eliseu: olha, eis que é boa a situação dessa cidade, como meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. Esse é o foco da mensagem. Caminhamos aqui para você entender o que de fato está ocorrendo com esse texto.
Os homens da cidade foram até Eliseu e disseram: olha, Eliseu, Jericó é uma cidade linda. Qualquer anúncio imobiliário encheria os olhos de qualquer comprador, porque era lindo o local, belas casas. Hilel reconstruiu os muros, reconstruiu portas, refizeram ruas. A cidade está bela, está linda, mas tem uma coisa: as águas não são boas. O homem tem limite. Existem coisas que só Deus pode fazer. E eu quero chamar a sua atenção que esse texto, enquanto eu estava analisando esse texto, uma coisa veio muito forte no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Para mim, quando eu leio esse texto, eu vejo a grande realidade do nosso contexto social hoje. É só mudar as palavrinhas. Eu poderia pegar esse texto aqui, parafrasear e dizer assim: tem muita gente que é bela, de rosto, de cabelo, é lindo, é linda. Tem muitas famílias que são lindas, são belas. Tem pessoas que estão vivendo um momento, maravilhoso. Mas porém é igual essa cidade, só tem beleza, mas está morto, tem estéril. Não tem felicidade, não tem paz. Quem olha diz: que perfeito, que maravilha. Porém, está estéril, tem águas amargas, é improdutivo. E infelizmente, o momento atual é: viva na aparência. Demonstre que você está bem. Demonstre para as pessoas que está tudo ok. E as redes sociais hoje, as pessoas, elas, por favor, nada contra, faça isso. Vai lá, mostre que você está feliz. Não tem nada contra, por favor. Entenda a mensagem que eu estou pregando. Mas o grande problema é que na maioria das vezes você, não estou dizendo você, na maioria das vezes, deixa eu corrigir minha frase, a internet, as redes sociais estão cheias de belas fotos de muita alegria, mas o travesseiro está cheio de lágrimas, desilusão e amarguras profundas de frustrações interiores. Coração amargurado, vida amargurada, insatisfeita. Para as pessoas há uma estampada de sorriso, mas dentro se vive uma angústia, uma frustração, uma decepção. O casamento está em frangalhos, o coração está todo quebrado, arrebentado, cheio de feridas, cheio de rancores. E sabe qual é a questão? Não tem para quem compartilhar, não tem para quem conversar. E eu quero dizer para você: Deus levantou a igreja como hospital. Deus levantou esse lugar para você ser curado, para você ser restaurado. Aqui tem homem de Deus, tem mulher de Deus, para te ajudar a sarar, a curar o teu coração, para sarar a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Sabe uma coisa que Deus ministrou muito forte nessa palavra? É que quando Hilel, ele reconstruiu Jericó, era o tempo de Elias. E eu fiquei a me perguntar: meu Deus, Elias foi o homem que fez cair fogo do céu. Elias foi o homem que profetizou durante 3 anos e meio, não choveu. E eu pergunto: por que essa cidade não foi curada por Elias? Elias tinha uma escola de profeta em Jericó, irmãos. Escuta, nós vivemos muitas das coisas, não é por culpa de Deus, é porque nós não buscamos ajuda. Eles poderiam ter resolvido esse problema, olha, muito antes. Se buscassem Elias, a cidade deles poderia ter sido sarada, curada, restaurada. Mas eles protelaram, eles adiaram, deixaram para depois. Escuta, Elias foi arrebatado. Presta atenção nisso. Depois que perderam Elias, é que foram se tocar. Nós precisamos de ajuda para mudar a nossa cidade. Eu tenho uma palavra muito lamentável para dizer.
Tem muita gente, tem muitas pessoas que só vão procurar Deus depois que a igreja for arrebatada. Graças a Deus que para esse povo aqui Eliseu estava lá. Mas eu quero dizer para você que quando ocorreu o arrebatamento não vai ter Eliseu. Quando a igreja for arrebatada, for retirada da terra, infelizes serão aqueles que ficarem. Eles só foram buscar ajuda depois que Elias foi arrebatado. E procuraram o profeta Eliseu. E disseram para ele: olha, a cidade é bela. A cidade está muito bem situada. Mas porém, ela é estéril. As águas são amargas. E a maioria dos comentaristas, eles expressam aqui dois problemas com essa cidade. O primeiro é que essas águas, por elas serem amargas e más, elas geravam um solo infértil e improdutivo. O que você plantava, a terra não dava. Não tinha água para ser consumida. Imagine um lugar belo, lindo, onde você não tem água potável para beber e você não consegue plantar. É belo, mas não serve. É o mundo de hoje. É belo, mas não tem água para a tua alma. É belo, mas não alimenta a tua alma. Mas tem algo mais que os comentadores eles apresentam nesse texto. Quando a Bíblia está dizendo aqui a respeito da infertilidade, significa dizer que também os animais, eles abortavam suas crias. As mulheres, elas sofriam de abortos quando tomavam esse tipo de água. Era uma cidade que estava condenada a ser desabitada. E eu fico a pensar, por que demoraram tanto? Esse é um problema do ser humano. Sempre adiar. Depois eu resolvo. Eu vou dar meu jeitinho. Uma hora resolve. Uma hora muda. Não muda, irmão. A mudança da tua vida está em Deus. A mudança da tua vida está no Senhor. Você precisa buscar a Deus. Você precisa ir para o lugar certo. Você precisa ir para os pés do Senhor. E eles aqui protelaram, procrastinaram, sofreram. E foram tanto quanto tarde. E uma coisa que ficou muito forte no meu coração: quantos pais que morreram sem ver seus filhos servirem a Deus? Oraram, choraram, clamaram, pediram, mas eles não deram essa honra. Se você já tem seu pai e sua mãe falecido, que orou por você, que clamou por você, em nome de Jesus, honra teu pai e a tua mãe, se renda ao Senhor e viva por aquilo que teu pai e tua mãe te ensinou. Essa cidade então vai até Eliseu e se expõe. E aqui eu abro uma outra situação. Esse ato de se expor, irmãos, dizer: olha, você não sabe, Eliseu, a cidade é bela, ela é bonita, mas ela está mal, é improdutiva. A grande questão é a dificuldade que o ser humano tem de abrir o coração, de dizer o que está lá dentro. Jesus, ele disse que é do interior do coração do homem que procede os maus pensamentos, que procede o pecado. Provérbios capítulo 4 diz: é do interior do coração do homem que procede as fontes de vida. Se teu coração estiver contaminado, não vai sair vida. O problema daquela cidade é que a fonte daquela cidade estava contaminada. E por isso toda a água daquela região estava debaixo de contaminação. E eu volto a dizer, irmãos, tinha uma escola de profeta ali. Estavam tão perto, mas tão longe. Quantas portas de igreja que estão abertas. Quantos homens sérios, pastores sérios que estão pregando a palavra. Mas ainda assim as pessoas insistem em sofrer. Insistem em não se renderem ao Senhor. Insistem em não abrir o coração para Deus. Mas louvado seja Deus, porque mesmo que um pouco tardio, mas eles foram até o homem de Deus
e disseram: a cidade é bela, está bem situada, verso 19 do capítulo 2. É boa a situação da cidade, mas como o Senhor vê, as águas são más, a terra ela é improdutiva. Aqui tem uma questão. Eliseu não é especialista, ele não é agrônomo, ele não é engenheiro, ele não é químico, mas ele é homem de Deus. Sabe qual é o nosso problema? Que nós achamos que somos especialistas desse mundo que vai resolver a nossa vida, quando na verdade Deus, ele é especialista em ser humano. Deus sabe o que fazer, onde tocar, onde mover. Ele sabe onde mexer na tua família, no teu coração, no teu interior. Ele sabe como transformar a tua vida. A questão é que nós achamos que Deus não vai fazer, porque nós achamos que tem que ser através de um especialista. Eu respeito os psicólogos, os psiquiatras, os médicos, mas entenda uma coisa: eles podem te ajudar, mas a solução da tua vida está na mão de Deus. Deus é especialista para cuidar de você. Ele tem a resposta plena, absoluta sobre a tua vida. Aleluia, Jesus. Então diz a Bíblia aqui, Eliseu, ao ouvir a situação daquela cidade, ele pede um prato novo. E ele pede sal. Trazei-me um prato novo e ponte nele sal. E lhe trouxeram. Pastor, qual é o poder do prato novo? Qual é o poder do sal? Nenhum. Você poderia pegar um exército inteiro com um prato novo na mão, com sal na mão, não ia acontecer nada. Quem faz é Deus. Quem faz é Deus. Quem opera é Deus. Quem realiza é Deus. Aquilo é apenas um ato simbólico. Eu quero um prato novo, está dizendo aí. Eu quero trabalhar com aquilo que vai ser novo, que vai trazer novidades. Eu não quero nada que seja usado. Deus, quando Ele começa a trabalhar em nós, Ele vai transformar a nossa vida para trazer novidade de vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E Ele diz: me dá sal. Sal por água, não cura, irmãos. Mas o sal, ele tem muito simbolismo. Lembrando que antigamente o sal era usado como salário, a palavra salário vem do sal. O sal era usado como tempero. O sal era usado como elemento de preservação. E Eliseu disse: eu quero sal. Eu vou trazer aqui um presente de Deus, um salário de Deus para essa cidade, porque está recorrendo a Deus. Eu vou trazer agora um tempero de Deus para essa cidade. E eu vou tirar toda a amargura que está preso nessa cidade. É por isso que Jesus disse que você é sal da terra. Você foi chamado para trazer mudança, transformação. Você foi chamado para tirar essa amargura que está nos corações. Porque você é sal da terra. Mas o que Eliseu faz? Ele pega esse prato novo, ele pega o sal. Mas ele não vai para a beirada do riacho. Ele não vai para qualquer canto. Veja o texto. Diz a Bíblia que ele saiu então e foi lá no manancial das águas e deitou o sal. Quer resolver a tua vida? Vai na fonte. Onde é que é a fonte? Teu coração. É aí dentro que Deus quer mexer. Não adianta você mudar por fora. Não adianta você apenas dar uma maquiagem nas coisas. Não, tem que ir lá dentro. É na fonte. É aqui que procede todas as coisas. É por isso que a Bíblia diz: filho meu, dai-me o teu coração. Dai-me o teu coração. Hoje Deus está dizendo a você: dai-me o teu coração. Dá-me a fonte. Deixa eu trabalhar essa fonte aqui. Deixa eu mexer aí dentro do teu interior. Deixa eu colocar as coisas em ordem aí dentro de você. Eliseu, ele vai exatamente na fonte. E ele derrama ali o sal. E aí ele profetiza, entenda. É aqui que está a questão do milagre. Ele diz: assim diz o Senhor. Então não é o sal. Não é o prato novo. Aleluia. É porque a palavra de Deus está sendo proferida ali. Assim diz o Senhor: sararei essas águas. E não haverá
esterilidade. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aquele dia era o dia da mudança. Aquele dia era o dia do milagre. Eliseu então, ele profetiza, ele faz a sua declaração ali: assim diz o Senhor, serão saradas, serão restauradas, serão curadas todas essas águas, e não vai haver mais morte e nem esterilidade. O que aconteceu? Pelo texto: ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Aleluia. Se você for hoje em Israel, pelo menos é aquilo que eles ali apresentam. Quando você teve Israel, você chegou aí lá? Ou... na fonte de Jericó e em Gilgal. Tem a fonte, exatamente essa fonte, que hoje as pessoas podem beber essa água e dizer, quase 3 milênios depois, as águas permanecem curadas, saradas e plantadas. Porque o que Deus quer fazer na tua vida não é apenas para hoje, não é para a semana que vem. Deus quer fazer em você uma obra para a eternidade. É algo duradouro, é algo persistente, é algo contínuo. Deus não quer um avivamento de verão para a tua vida. Deus não quer um avivamento de fim de semana. Deus não quer te mover apenas por um dia. Deus quer te mover para a eternidade. Ele quer sarar a tua alma, teu coração, porque Ele tem uma eternidade inteira para você. Há uma glória que nos espera. Há uma glória que está para vir para a nossa vida. Mas nós precisamos dizer para Ele: Senhor, eu tenho um problema. Eu preciso de ajuda. Deus, eu preciso que o Senhor me mude, me transforme. Aleluia. E essa noite Deus reservou para ministrar na tua alma, no teu coração. Eu queria pedir a igreja para se colocar de pé, mas agora eu quero fazer um pedido pastoral. Eu queria que todos ficassem de olhos fechados. Digira essa palavra no teu coração. O que Deus está falando com você? O que Deus está ministrando aí dentro? Eu posso me atrever e dizer para ti. Para algumas pessoas Deus está dizendo: eu te quero hoje. Eu quero arrancar essa amargura do teu coração, colocar em ordem a tua vida. Quando Eliseu profetizou, a maldição que estava sobre aquela cidade foi quebrada. E tudo aquilo que era improdutível e infértil foi curado pelo poder da palavra. Hoje Deus quer liberar uma palavra de cura para o teu coração, para a tua família, para a tua casa, para a tua vida. Deus está dizendo: chega, chega, chega de infertilidade, chega de morte, chega de amargura. É o momento dele trazer para você uma fonte de água viva, que salta para a vida eterna. Jesus disse que aquele que tem sede, venha a mim e beba. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. Ele diz: eu sou a água da vida. Aquele que beber de mim, um rio fluirá do seu interior. Há um rio que Deus quer fazer brotar no teu interior. Deus quer arrancar essa sequidão, essa amargura, essa tristeza de dentro de você, porque Ele tem um projeto eterno para a tua vida, para a tua alma. Aleluia. Eu quero perguntar se tem alguém aqui nessa noite. É o meu primeiro convite, que ainda não entregou a vida para Jesus, que está afastado do Evangelho, mas que entendeu que Deus está te chamando. Você tem que lembrar que é você que decide. Não é o teu vizinho, não é o teu amigo, não é a tua família. Ninguém decide por você, é você que decide o viver. E nesse momento Deus está te chamando. Entrega o teu caminho ao Senhor. Tem alguém que está afastado ou que ainda não entregou a vida para Jesus e quer fazer isso nessa noite? Venha correndo, saia do teu lugar. Jesus quer mudar a tua vida, quer mudar a tua história, quer transformar você, quer fazer algo novo em você. E eu quero pedir à igreja permaneça orando.
Levante como e dergaste lemanarachai. É a noite da reconciliação, é a noite da cura, é a noite do milagre. É o momento de Deus para a tua vida. É o momento do Senhor. É o momento do Senhor sobre você. Hoje Deus está te chamando. Hoje Deus quer fazer uma obra em ti. Deus está te chamando hoje. Ele quer te dar um abraço. Ele quer pagar você e dizer: eu vou cuidar de você. Vou sarar teu coração. Vou te mudar. Vou te transformar. Eu vou escrever uma nova história na tua vida. Em nome de Deus, sarará o teu coração. Deus sarará a tua vida. O Espírito Santo há de entrar em você e fazer algo novo. Algo novo. Algo novo. Mas eu quero estender o convite agora. Você que já serve a Deus, mas sente que precisa de um renovo de Deus, que você precisa de algo de Deus na sua vida. Hoje Deus quer te dar um abraço. Ele quer sarar você. Ele quer renovar você. Você vai sair daqui renovado pelo poder do nome de Jesus. Vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Pode deixar o louvor, Sabrina. Aleluia.
Faz um milagre, Deus, em cada lar. Faz um milagre em cada família. Faz um milagre em cada vida. No nome de Jesus. Estenda tuas mãos assim. Um grande e eterno amor de Deus. Que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que as doces consolações do Espírito